Nós temos um hábito, aqui no Revisão PGE, de dividir os alunos em 3 níveis, vamos dizer assim, tá? Por que que a gente criou isso? Para a gente conseguir ter uma comunicação clara com vocês, sabe? Porque senão fica muito assim, se você for um aluno já experiente, aí o cara pensa, pô, o que que é um aluno experiente no fim das contas? Então a gente meio que criou essa classificação só para a gente conseguir encaixar, para você, na verdade, conseguir se encaixar dentro de uma classificação dessa para montar uma estratégia de estudos que seja mais condizente com o seu momento atual, beleza? Então o que acontece? Nós dividimos como aluno avançado, aluno intermediário e o aluno iniciante, beleza? Vou começar a falar aqui do avançado e o Léo na sequência já vai pegar o intermediário e o iniciante aqui pra gente que vai chegar na sua resposta especificamente. Mas vamos falar aqui do aluno avançado, beleza? Primeiro, quem que a gente considera esse aluno avançado? Lembrando, isso é uma generalização, tá? Cada pessoa é uma pessoa e tal, mas a gente generaliza para conseguir comunicar a ideia. Nós consideramos aluno avançado aquele que já tem uma aprovação ou uma prova oral, pelo menos, de um concurso de grande dificuldade, tá? Então, por exemplo, o Ortiz acabou de falar com a gente aí, o Ortiz, ele estava fazendo esses dias a prova oral do Rio Grande do Sul. O Ortiz é monstrinho, tá? O Ortiz já fez umas perguntas para mim de administrativo, que é a disciplina que eu ensino, e que eu falei, pô, Ortiz, eu não sei bem não, cara, me dá um tempo para eu pesquisar aí para eu ir atrás dessa resposta para você, sabe? Por quê? Porque ele já é um cara que já tem essas dúvidas avançadas, ele é um cara que já está estudando há um bom tempo, já estava lá na prova oral do Rio Grande do Sul, é que o Rio Grande do Sul ainda não publicou o resultado, né? Mas possivelmente ele já está aprovado, talvez seja nomeado, sei lá, até o fim do ano, começo do ano que vem, já seja nomeado lá no Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, esse já é um aluno que a gente considera avançado, um cara que já fez prova oral ou mesmo que já tenha uma aprovação em concurso grande e relativamente recente, né? Porque o cara ainda está no ritmo ali. Esse cara, aqui para a AGU, ele não tem uma grande preocupação não, tá? Por quê? Porque a AGU é procuradoria. É diferente? É diferente, mas é pouca diferença, sabe? Eu até ouso dizer para você que PGMs costumam mudar mais com relação às PGEs do que a PGE muda com relação à AGU, sabe? O edital da AGU é um edital parecido com uma PGE que seja muito abrangente, tá? Essa é a característica fundamental desses concursos da AGU, na verdade. A abrangência na abordagem do conteúdo. Enquanto em PGEs, de vez em quando você tem alguma coisa, tipo como a PGE Paraíba, sabe? Que veio um edital ali super enxuto, pouquíssimas disciplinas, na AGU não. Historicamente, sempre são editais grandes, que cobram penal, processo penal, empresarial, internacional público, PGF cobra direito agrário, sabe? Cobra legislação de ensino, aquela legislação mais voltada para a saúde e o SUS, ainda que não tenha uma disciplina específica, né, direito de saúde, geralmente isso daí está ali em constitucional, às vezes um pouco em administrativo, enfim, é um edital bem amplo, tá? Então alguém que já é avançado pode se dedicar nesse momento a estudar esses temas mais colaterais, vamos dizer assim, do edital, sabe? Coisas como, por exemplo, o direito agrário, sabe? Ou, eventualmente, já ir dar uma olhada em tributos federais, sabe? Por quê? Porque é alguém que já está em um bom nível nos demais temas. Oi. E aí, sendo muito direto contigo, Oi. sendo muito sincero, quem é um aluno avançado já, tá? O cara que já está sendo aprovado, eu entendo que esse curso que nós ofereceremos hoje não é o melhor para ele, tá? Então, assim, aqui eu já meio que já afasto um pouco a parte do público, né? É uma pena, assim, mas é o nosso dever de sinceridade aqui, tá? Esse nosso curso, ele pretende maximizar as chances daqueles alunos que nós consideramos ali intermediários, ou seja, aquele cara que tá bem, de repente ele já até passou numa primeira fase, mas ele ainda não tá aprovado em nada, sabe? Ou pegou uma aprovação muito ocasional, muito sem querer, assim, sabe? E quem é um pouco mais iniciante mesmo, beleza? Agora o cara que é avançadão, que tá muito bem, o cara já tem 3 aprovações no último ano, para esse cara é mais interessante fazer um estudo voltado para temas aprofundados, temas diferentes, sabe? Pensa, por exemplo, aí, ó, o que você sabe de arbitragem em concessões federais, sabe? Se a resposta é eu não sei nada,
parabéns, você está no time de 99,9% dos advogados, dos concurseiros em advocacia pública. Ninguém sabe nada disso. Mas para a AGU é um tema razoável, não é um absurdo. A AGU tem um núcleo que trabalha com isso. Na verdade, nem exatamente a AGU, né? A PGF tem um núcleo que trabalha com isso, sabe? Então, assim, é um tema avançado e é um tema que quem é iniciante intermediário não deve se preocupar com isso agora. Deve se preocupar com aquelas coisas gerais do edital, que são muito mais importantes. Agora, quem já está avançado, quem já estudou muito controle de constitucionalidade e atos administrativos na vida, já pode dar uma olhada nesse tipo de assunto, sabe? Um outro assunto, só para exemplificar, previdência complementar para os servidores públicos federais, sabe? A gente tem até uma regulamentação recente, agora de 2022. Olha, é um tema mais avançado também, bem interessante aí para quem já é esse aluno que nós consideramos avançado. Quer vir para cá, Léo? Ou vai? O formato de como você pode se preparar agora é um formato necessariamente intensivo. Não tem mais tempo para você ter aquela preparação prolongada. Eu vi René falando, eu vi no carro ouvindo, né? Assistindo, meio que ouvindo. E não dá tempo para você ter uma preparação perfeita mais para a prova da AGU. Ah, não. Isso não. É um perfeito era no passado. Perfeito era no passado. Não dá tempo. Mas existe como você fazer uma preparação para brigar pela AGU. Começando agora. Dá. Esse é o ponto. O avançado, que é aquele encontro aqui de bom, talvez, caso ele não tenha, né, essas coisas que eu vou dizer. Algumas coisas que o René vai dizer mais à frente, mas sei lá, preparação para a segunda fase, simulados. Mas o material base, que é o mais importante daqui, talvez não sirva para ele. Para os alunos iniciantes e intermediários, você já classificou eles aí? Já, né? Não, eu classifiquei só o avançado. O intermediário eu não... intermediário aí que eu vou... Depois eu Beleza. Eu sigo. Tá. O iniciante intermediário, o primeiro aspecto não importa quanto tempo você estuda, tá? Então, assim, eu sei que iniciante pode parecer pejorativo para uma pessoa que estuda há 4 anos. Mas, assim, se você estuda há 4 anos, nunca teve nenhum resultado, nunca passou perto de uma aprovação e não construiu um material, sabe, bem feito, talvez, desculpa a sinceridade, você tenha desperdiçado parte do seu tempo, sabe assim? Então, no mínimo, você construiu um material que você sabe, não, isso aqui é minha fonte de estudo. Se você ainda nem chegou lá, provavelmente você é iniciante, tá, cara? O que a gente considera um intermediário? O cara que ou ele tem um bom material, ou mesmo não tendo um bom material, ele tem um bom conhecimento suficiente para ele já ter algumas aprovações em primeira fase, de repente, ele até chegou numa prova oral, assim, às vezes meio capenga ali, deu uma sorte em umas anulações, mas chegou, sabe assim? Então, o intermediário é aquele cara que está começando a ter resultado, sabe? Ainda que seja aqueles resultados meio ocasionais, tipo assim, ele passou na PGE Paraíba, aí depois ele reprovou em Alagoas e PGDF, mas ele passou em uma, então ele tá no jogo ali, sabe? Ou então, talvez nem passou em nenhuma, mas ficou a 1 ou 2 pontos de corte em várias provas. A gente tem alguns alunos assim, né? O cara, às vezes, de repente começa, né? Às vezes o cara é meio azarado, ele fica 1, 2, 3 pontos em umas 3 provas seguidas. Aí, de repente, ele meio que sobe de nível e começa a pegar um monte de aprovação. Tem uma coisa que eu sempre digo para todos esses, e são muitos que estão nessa... Que existe um limiar, assim, que depois do limiar você começa a passar em tudo. Então tem muita gente que está no limiar. E eu sempre digo a mesma coisa, ó. A única coisa que você não pode fazer agora é parar. Você é o pior cara para parar. O cara que tá bem no comecinho e tropeçando pode parar. Mas você, se parar, você vai perder aí, quando você retornar, vai voltar lá pro começo de tudo. Sim. E se você não parar daqui a 2, 3 meses, você vai começar a passar em absolutamente tudo. Então, não pare. E intermediário, então, é esse. Iniciante, eu acho que o que sobrar, né? O iniciante é aquele cara que ou ele tá iniciando de verdade, ou ele nunca chegou perto de ter resultado. Sabe assim? Então, tipo assim, o cara fez PGDF, ficou a 20 pontos. Aí fez Alagoas, ficou a 15 pontos. Então, assim, esse cara ainda tem um caminho bom para trilhar aí. E tem uma coisa que a gente precisa ter, que é autoconhecimento, né? E a gente vai precisar se reconhecer como alguma dessas classificações que a gente criou. Você pode ter outra melhor, enfim. Uhum. Mas a gente criou essa e ela é bem útil, né? Então, assim, qual é a principal coisa desse autorreconhecimento e que vai, às vezes, machuca algumas pessoas que René falou aí, que estudam há algum tempo. Se você não se reconhecer como efetivamente você vai ficar se enganando. E Sim. Isso acontece com muitas pessoas que ficam fazendo muitas retas finais, dizendo que já estudam há muito tempo. Uhum. E, de fato, há muitas pessoas que já estudam há muito tempo e ainda são iniciantes. Essas pessoas que estudam há muito tempo, em regra, são pessoas que têm muitas paralisações nos estudos. Há pessoas que estão estudando ininterruptamente. Normalmente essas pessoas estão estudando
errado, estão com alguma dificuldade, algum problema. E aí, às vezes você não está com algum problema, não está com nada, mas beleza, você está como iniciante ainda, cada um tem seu tempo, e a gente tem que respeitar, inclusive você mesmo tem que respeitar esse seu tempo, que cada um tem o seu, né? Tem gente que passa em 6 meses, tem gente que passa em 3 anos, e... Esse que passa em 6 meses está cada vez mais raro, né? Mas em tese é possível. Tem gente que passa em 5 anos, em 6 anos, e tudo bem, é assim que as coisas são. Mas eu preciso que você, que eventualmente estuda há muito tempo, mas não tem tido resultados, entenda que você é iniciante. E compreenda que você provavelmente precisa fazer algum tipo de mudança. Você precisa, pelo menos, testar coisas um pouco diferentes para ver se você consegue alavancar resultados melhores. Então, esse iniciante é um iniciante que acha que é avançado. Esse é o mais preocupante. Por isso que tem uma regra de ouro aqui que a gente sempre traz nessa classificação que a gente criou e que é totalmente impositiva pelo nosso achismo, né, pela nossa experiência, que é assim... Não, é tudo científico, cara. Científico, né? Pô. Se você tem dúvida, desce uma casa, né? Eu não sei se eu sou avançado ou intermediário. É intermediário. Eu tô na dúvida se eu sou iniciante ou intermediário. É iniciante. Se bateu a dúvida, desce uma casa que é mais seguro para você. Até porque é melhor se surpreender positivamente. Exatamente. O cara é iniciante, de repente ele passa em tudo e fala... Eu era iniciante e passei, aqueles caras eram uns otários, eles estavam enganados sobre mim. Mas aí já vem um ponto assim, quem pode ainda se preparar para a AGU, né? E como se preparar? Esse é o foco disso aqui que a gente está falando. E como se preparar também. Então a gente vai agora tentar traçar, primeiro, quem pode, como pode se dar. Segundo, como isso se daria para cada um desses níveis. Então o Renário falou um pouco do avançado. O avançado, obviamente, não tem muito o que questionar. Ele está passando em tudo, ele tem que seguir. Né? Daqui a pouco a gente volta para o avançado para falar como. A gente vai do iniciante em diante. Mas assim, iniciante e intermediário. Intermediário é aquele cara que, obviamente, está naquele limiar, ou está um pouco abaixo do limiar, mas é o cara que não pode parar de jeito nenhum. Ele tem que continuar. Ele, obviamente, está na frente dos iniciantes em regra. E esse é o momento em que ele precisa alavancar alguns andares. Normalmente, os alunos intermediários, eles ganham esse corpo a mais no concurso em retas finais. Sim. O intermediário, em retas finais, ele dá um gás muito a mais, muito mais forte, né? E depois da prova, passando ou não, ele está em outro patamar. Sim. Né? Ele às vezes bate na trave, às vezes não bate. Então, para o aluno intermediário, a recomendação é parecida, ou melhor, o diagnóstico é parecido com o do avançado. Você só precisa prosseguir. A gente vai dizer como a gente entende que você precisa prosseguir. Para o iniciante, dá tempo de passar na AGU? É difícil. É difícil. Porque tem um monte de intermediário e um monte de avançado na sua frente. Né? Mas a gente entende, sinceramente, que é possível conseguir chegar para brigar na AGU. Por isso que a gente está chamando aqui de última chamada. Eu tenho um argumento aí, velho. Deixa eu só terminar. Aí você vai. A gente, para ficar bem claro, a veracidade do que eu estou falando, né? Assim, a gente vem falando que dá tempo para estudar para a AGU, acho que desde janeiro a gente lançou cursos, extensivo à AGU, é agora, é hora de começar. E aí, tenho certeza, se o edital sair em novembro, como de fato está previsto, a gente não vai nunca mais dizer que é o que tudo se desenha. Essa, de fato, é a última vez que alguém pode começar uma preparação com chances reais de passar. E se eu começar daqui uma semana? Também, obviamente, existe uma, né? Mas, assim, provavelmente, quem começar ou quem retomar, isso é muito importante, quem achar que vai conseguir retomar em novembro, dificilmente vai passar. Dificilmente vai passar. Dá para cravar? Claro que não. Enfim, cada um é cada história é uma história. Mas o ponto é, de fato, pra gente, a gente vai ter aí quase 2 meses por edital agora, né? Mais ou menos 1 mês e meio, 2. É a hora de você começar numa preparação que ainda é uma preparação meio de base, meio de reta final. A gente vai explicar isso mais à frente. Não dá mais tempo para você fazer aquela preparação de base completa, mas ela é um meio a meio. E saindo do edital, dá para você direcionar, e aí vai exigir de você realmente muita carga horária de estudo. Não tem como você tirar essa diferença, você iniciante, estudando 2 horas por dia. Não tem como você estudar 2 horas por dia agora, todo dia, e chegar com chances na prova da AGU em fevereiro, março, em regra, obviamente, em regra. Deixa eu falar seu ponto agora. Tá. Meu ponto é o seguinte, cara.
a gente tem nesse momento específico, por causa do calendário, a gente tem uma certa oportunidade a mais para quem é iniciante, intermediário, alcançar a galera, porque a gente tem Natal, Ano Novo e Carnaval, sabe? E aí muita gente dá aquela vaciladinha nessa época. Vacilada assim, é normal, né? Ah, pô, eu tiro uma semana ali entre Natal e Ano Novo e tal. Você quer fazer isso? Beleza, faz, a vida é sua. Mas saiba assim, tem um outro fulaninho que não vai fazer nada disso. E ele vai estudar redondinho Natal e Ano Novo. E, inclusive, os cronogramas que a gente propõe nesse curso não prevêem feriados. A gente não respeita o feriado. Porque a gente entende que o momento é apertado demais. Se você quiser estudar com feriado, então você estuda para os concursos de 2024, segundo semestre de 2023. Se você quer dar um gás forte agora, esquece tudo e dá esse gás agora, sabe? E aí já para não parecer também louco. O cara que está avançado, certamente ele tem ele tem se essa dar o margem. direito de curtir um pouquinho mais o ano Natal, o Ano Novo, tirar uma folguinha, o do intermediário também. Até porque tem uma coisa que eles têm de diferente do iniciante, em regra, e até daquele intermediário meia boca, assim, que tá na rabeta, que é autoconhecimento sobre o que ele pode fazer e o que ele não pode. Sim. Então, existia um nível da minha preparação em algum momento, avançado, claro, que eu conseguia dizer assim, vou passar 2 dias sem estudar. E eu passava 2 dias sem estudar e sem pensar muito em estudos. E eu conseguia retomar, de fato, no terceiro dia. Aí vem os caras desses, meu filho da puta, eu acho assim, e fala, não, porque você tem que estudar com tranquilidade. Eu só passei a hora que eu aprendi que eu podia passar uns dias sem estudar e tal, né? Porque ele já tinha estudado pra cacete, 3 anos. Tinha se lascado por 3 anos. Aí depois ele começa a se acalmar, mas com uma base bem formada. Sim. E quando eu não tinha essa, entre aspas, maturidade, eu passava 2 dias, na volta era muito difícil, esses 2 dias eram muito complicados, eu me sentia muito mal. Mas avançado eu falava, são 2 dias sem estudar, tá tudo certo, daqui no terceiro dia eu voltava como se nada tivesse acontecido. Então o avançado ele tem essa tranquilidade. Quem quer chegar lá, e a Renério tem um ótimo ponto mesmo, tem aí talvez uns 15 dias aí, né, somando, para fazer uma diferença realmente relevante. Posso seguir? Manda bala. Então pronto. Então assim, iniciante e intermediário, dá tempo. Para o intermediário com bastante convicção. Para o avançado, sem dúvida nenhuma. Para o iniciante, é muito difícil, mas dá para você chegar para brigar. Desde que você comece agora, desde que você não tenha distrações, desde que você siga um caminho bem formatado. Não tem tempo para curvas, não tem tempo para deslize, não tem tempo para errar o caminho, fazer o retorno e voltar. Você tem que seguir um caminho reto. Muito provavelmente. O Vitor tem uma pergunta muito boa, cara. E se o cara tá na dúvida se ele é iniciante? Ele desce pra onde? Aí ele é iniciante mesmo. Já falar que ele desce pro desesperado. Desesperado, né? Aí você tá no desespero / iniciante, dá no mesmo. Tudo que tiver na dúvida iniciante é iniciante, só pra gente não humilhar também. Sinta-se humilhado, né? E lembre-se que os humilhados serão exaltados. Não sei, quem falava essa era Bueno, lembra? Então, o ponto que eu tinha era que o iniciante ele não tem mais muito tempo para errar, mas dá para ele entrar. Ah, professor, quer dizer que você quer dizer, para ficar bem claro, que se eu fizer o curso de vocês e começar hoje, eu vou passar, ou eu realmente... Não. Depende muito, mas muito mesmo do que você vai fazer. Depende nesse tempo, né? Mas depende muito mesmo. Tipo, não é simples, como a gente disse que é simples, entre aspas. É simples, porém complicado. Para os nossos alunos que a gente fala assim, ó, começa a se preparar, daqui a 1 ano você está pronto para começar a brigar. A gente diz isso com bastante tranquilidade. Daqui a 1 ano, estudando 4 horas por dia, 5 horas por dia, 6 dias por semana, é muito tranquilo afirmar que você vai chegar no nível de brigar pelas provas e começar a passar. No caso seu, aqui para a AGU, não é essa tranquilidade toda. É desespero. É desespero. Você tem que ir para cima loucamente. E aí eu tenho um alento, assim, né, que eu acho que é muito importante. Eu tive esse alento lá atrás. Porque a minha primeira prova foi a AGU, em 2011, 2010, sei lá. Caramba. Que é o seguinte, eu não pensei isso na época, porque eu só pensava que eu tinha que passar, né? Eu queria passar desesperadamente. Mas depois eu vi que aquela correria que eu dei, mais ou menos 6 meses, 5 meses, ela me colocou no nível, e Chico também foi nessa, ela nos colocou no nível muito acima de quem estava de fato começando, naquele patamar que é o patamar comum dos nossos alunos, de passar 1 ano em extensivo. É muito mais tranquilo, é muito mais calmo. Então eu acho que eu pulei muitas casinhas ao fazer aquela preparação muito corrida e sem deixar de ser uma preparação com alguma profundidade, porque eu não podia fazer reta final porque eu não sabia muita coisa. Então não dava para eu ler, sei lá, não dava para eu ler direito previdenciário, só um resumo, porque eu não entendia nada.
Então eu tinha que estudar o livro e por aí vai. Sim, sim. Então é isso.